O diabo veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. Mas na parte B do versículo, Jesus Cristo fala: mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Olá, pessoal, mais uma vez aqui com Marcos Cast para você. Estou aqui com um pastor, amigo, um homem de Deus. Nós nos conhecemos até... eu nem sei se ele sabe disso, mas eu vou lembrá-lo. Eu conheci ele antes mesmo de frequentar a igreja que eu estou hoje, que é a igreja também que ele frequenta. Meu filho, ele veio para Goiânia primeiro que eu e começou a se enturmar com essa, vamos falar assim, essa galera do bem. E aí um dia ele estava numa reunião, numa célula, e fez uma chamada de vídeo e eu conversei com esse pastor. E quando eu vim para Goiânia, a gente já, de imediato, já começou a frequentar essa igreja, que ele também faz parte dela. Então, assim, é com muito prazer, muita honra que eu recebo aqui o pastor Ismael, esposo da pastora Neide, que também tem muita admiração pela mulher que ela é. É uma pessoa que onde ela chega, onde ela passa, transmite a gente olha para ela e a gente vê ela uma mulher... Eu posso até dizer o seguinte, é a tiazinha do coque moderna. Tiazinha do coque moderna. Porque ela é uma mulher jovial, uma mulher simpática e simpática em todo sentido, né? Verdade. No sentido de beleza e no sentido de ser agradável. É verdade. Então, onde ela chega, ela transmite, né, Ela aquela conquista, paz, né? pra gente, você fica uma mulher de Deus. É verdade. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. É uma honra te receber aqui. Amém. Sei um pouco do seu testemunho, né? E eu falo que testemunho sempre edifica, sempre traz questionamentos, né? Para pessoas que às vezes estão passando por situações. Então eu falo que cada testemunho ele vai ajudar alguém em algum momento, em alguma situação. Certeza, então, muito obrigado por você estar aqui. Obrigado a você, Marcos. Eu fico feliz demais em estar aqui com você e compartilhar aquilo que Deus fez e tem realizado na minha vida. Amém. Né? Em todo tempo, em todo momento, Uhum. por todos os milagres que o Senhor operou na minha vida desde quando eu nasci, né? Desde quando eu nasci. Eu nasci no ano de 1966 e antes de contar esse testemunho, eu quero agradecer também a você que desde o dia que eu te conheci por FaceTime, né? Naquela festa, na casa do Felipe, né? Uhum. Eu não sei aonde nós estávamos, mas assim, eu já aprendi a amá-lo, né? Você e sua casa. Então, assim, que Deus em Cristo Jesus te abençoe sempre, né? Amém. E que essa mensagem venha chegar ao seu coração e aumentar a sua fé. Eu não sei qual é o vale que você está passando, mas eu tenho certeza que Deus, Ele fala conosco todas as manhãs. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse é o nosso Deus, né? Ele está conosco em todo o tempo. E uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui, não poderia deixar de falar, esse homem é um cantor, um cantor maravilhoso. Ele tem uma voz de... Seria tenor? É um tenor. É um tenor que fala? Tenor, Ele tem uma voz de tenor, gente. Vocês não têm noção. Podia ter trazido um violão para ele tocar alguma coisa aqui pra gente aqui. Porque a voz dele é maravilhosa. Glória a Deus, glória a Deus. E então, assim, além de tudo isso, um excelente cantor. Glória a Deus. E eu, em 1966, já começando a contar para você a minha vida, em 1966, às 6h15 da manhã, eu nasci em Anápolis, Goiás. Ali no Hospital Evangélico Goiano, né, em Anápolis. E quando eu nasci com um problema seríssimo no coração, o coração todo doente e 4 hérnias no meu corpo. E estava a pele e os ossos. E o médico chegou no meu pai e minha mãe e falou assim: olha, o Ismael não pode ser
operado. Porque senão vai morrer na mesma cirurgia. É um bebê muito, muito frágil. Ele está debilitado demais da conta. E agora o Ismael, para viver, é só um milagre, né? Só um milagre pode acontecer na vida dele agora. Então, aí meu pai e minha mãe, eu nasci num lar cristão, glória a Deus por isso. Glória a Deus. E quando eu fui ser apresentado na igreja, como Jesus foi apresentado no templo, eu fui apresentado naquele, não sei, acho que foi um mês e pouco depois. Estava lá em Anápolis um pregador, na igreja que meu pai congregava, um pregador do Rio de Janeiro. Esse pregador estava sendo usado poderosamente na mão do Senhor, sabe? E aí o Espírito Santo revelou para ele que eu estava com aquelas enfermidades. Por quê? Porque o pastor local sabia do meu problema, mas aquele pastor de longe, lá do Rio de Janeiro, não sabia do meu problema. E o pastor falou assim, apresenta essa criança ao Senhor. E quando ele me pegou nas mãos, que foi me apresentar, naquele momento o Espírito Santo revelou para ele que eu estava com aquele problema no coração e também com as 4 hérnias. Ele expulsou em um nome de Jesus, eu fui curado instantaneamente. Minha mãe fala que meus lábios estavam roxos, minhas unhas roxas, todo o meu corpo roxo pelo problema do coração. E aí, naquele momento, a minha cor voltou ao normal instantaneamente, porque Jesus me curou naquele momento, me deu um coração novo, tirou aquelas hérnias do meu corpo e Jesus fez o milagre. Então a minha vida, Marcos... Ela já iniciou em milagre. Em milagre. Olha Hoje, eu ando pelo Brasil e o mundo e antes de tudo isso eu quero contar para vocês a trajetória que foi do nascimento até os 59 anos hoje que tenho. E o que acontece? Com 12 anos de idade, com 10 anos de idade, eu fui atropelado por um ônibus na porta da igreja. Não. Por quê? Eu fui atravessar a avenida para tomar uma água do outro lado com a minha irmã. E aí eu fui atropelado. A minha mãe estava num culto de oração naquele momento, e ela desceu as escadarias da igreja e me pegou nos braços. Eu estava desacordado pela pancada que foi. E fui levado ao hospital. O valor de uma intercessão é maravilhoso, porque quando nós estamos numa igreja, que o pastor fala assim, vamos levantar e interceder pelo fulano de tal. Queridos, o valor de uma intercessão, Marcos, é tremendo, porque naquele momento a igreja toda se levantou e começou a interceder por mim. Antes do médico tocar no meu corpo no hospital, eu acordei, levantei e saí correndo no corredor do hospital brincando. Não quebrei um osso sequer. Olha só. Então, assim, Deus faz milagre, sim. Até hoje ele faz milagre. Até hoje. Você entendeu? Então, assim, depois eu fui batizado nas águas com 12 anos de idade. Comecei a trabalhar numa empresa com um amigo meu. Eu comecei a trabalhar numa farmácia. O primeiro trabalho meu. Meu primeiro emprego também foi na farmácia. Numa farmácia. Entregador. Isso. Contínuo, né? Bicicleta naquela época. Exatamente. E ali, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar naquela farmácia. Comecei a entregar remédio e passei para o balcão. Eu era eu era bom para aplicar injeção, e os velhinhos que vinham aplicar para tomar injeção, eu falava assim, eu quero tomar com aquele menino. Por quê? Eu não deixava nada acontecer com ele naquela pele frágil. Porque eu já, né, quem não tomou injeção já, tem pessoas que ele te aplica uma injeção que você não sente. Exato. Então, certo era isso. Eu tinha essa mão. Essa habilidade. Essa habilidade aí, eu tinha, sabe, essa mão abençoada. E aí ele já falava assim, eu quero tomar a injeção com ele, porque os outros deixavam hematomas, né? E ficava aquela coisa terrível, porque eu acho que estava apressado para atender outro, né? Tem gente que naturaliza muito e às vezes não tem o cuidado. Exatamente. E ali eu trabalhei muito tempo naquela farmácia, e depois um amigo meu, um dono de uma multinacional, me chamou para trabalhar com ele. E esse amigo meu falou assim, olha, vem trabalhar comigo. E nós fomos. Eu fui comprar cereais com ele hoje Tocantins, né? Na época era Goiás ainda, Gurupi.
E nós lá no Rio Formoso, Projeto Rio Formoso, nós carregávamos ali de 30, 40 carretas semana, dia, né? Dia. Durante a semana, várias e várias dezenas de carretas e mandando para Paraguai, Uruguai e Argentina, né? E eu era o secretário número 1 dele, porque é o seguinte, ali tudo que ele... Eu falava assim, eu quero ser como o meu patrão, porque era um homem multibilionário e era um homem que dava toda a atenção, falava assim, Ismael, você quer crescer? Você quer ser isso, isso, isso? Sim, eu quero. Eu estava me espelhando nele. E ali era um mentor. Exatamente, ele era o meu mentor. E trabalhei com ele alguns anos, chamava Seide Vieira Borges. E depois de tudo isso, nós aprendíamos muita coisa com ele. E ali começou a crescer a vaidade, né? A vaidade no meu coração. E naquele momento, eu, servo do Senhor, nascido num lar cristão, seguindo os preceitos do Senhor, cantando, comecei a cantar com a minha mãe, fazendo dueto, descobrindo a minha voz. Depois comecei a cantar com a minha irmã, a Shirley, e depois comecei a cantar no quarteto, oiteto e coral. Sempre curioso, de agudo, grave, médio e agudo. Olha. E aí, Deus me deu o privilégio de ter uma voz para louvar a Ele, que hoje a gente canta grave, médio e agudo. Que bênção. Né? Então, assim, Deus é quem fez isso. Eu nunca fiz aula de canto, eu sempre tive curiosidade. Eu vejo, aprendo e sempre tive essa curiosidade, né, de crescer. Tudo bem. E aí começou a crescer aquele detalhe de querer ser alguma coisa. E eu queria ser muito rico. E um playboy na vida. Playboy. Aí comecei a andar nos melhores carros dos patrões, nas melhores motos, porque eu sei que você gosta de moto, né? Eu gosto. Entendeu? E eu andava só naquelas motos 750 Ford, né? 750 Ford era da moda, né? Era mais, né? Top. Que barulho, né? Não, ali o ronco dela até hoje não tem igual, né? Não tem. Exatamente. Então, o que acontece? E ali eu comecei a viver uma vida que comecei a me distanciar dos caminhos do Senhor. Aquela paz que eu tinha, Marcos, começou a desaparecer do meu coração. Eu já não tinha aquela paz gostosa que só Jesus pode dar. Começou a tristeza, a angústia tomar conta do meu coração. E depois disso eu saí desse trabalho, dessa multinacional com esse amigo meu, e fui para uma empresa, comecei a trabalhar numa empresa de turismo. Essa empresa de turismo eu me tornei gerente dessa empresa. E também fazíamos viagens internacionais, que era Argentina, Uruguai e Paraguai, né? Então nós tínhamos lá vários ônibus e eu me tornei gerente dessa empresa. O que aconteceu? Ali mesmo que eu desviei total. Mas graças a Deus, Marcos, frisando bem aqui, eu nunca me envolvi com bebida, nunca me envolvi com drogas, nada disso, nada disso. Meu negócio era carro, moto e mulher, né? Então isso aí eu fui aprofundando e chegava numa boate, na época nós falávamos boate. Até hoje tem vários lugares que falam boate. Exatamente. Ainda. Então eu chegava na boate, eu namorava com a moça e nós ganhava até concurso de dança, né? Mas assim, eu queria ser o número 1 em tudo. Isso aqui eu não falei aqui, ué, dançarino. Você entendeu? Não. Mas aí o que acontece? Assim, nós não vamos nem frisar, não. E naquele momento, assim, eu estava dentro de uma boate uma vez e eu sentado à mesa assim, eu olhei aquele pessoal dançando, eu olhei aquele negócio assim, eu falei assim, gente, que é isso aqui, né? O que eu estou fazendo? E uma voz falou no meu ouvido, rapaz, bem nitidamente, Ismael, aqui não é o teu lugar. Por quê? Eu tinha convicção plena que meu pai e minha mãe estavam orando por mim. Olha só. A oração de um pai e a mãe é poderosa demais, Marcos. Você não tem noção o que é aquilo. Eu sabia que Deus estava me guardando em todo o tempo. E ali, namorando com a menina,
essa menina, talvez esse testemunho, nessa parte desse testemunho, eu falo o seguinte: a mulher que eu estava namorando era uma mulher muito bonita, muito rica, e essa mulher falou só assim: olha, se o Ismael não for meu, não vai ser de mais ninguém. Pesado, hein? Primeiro, eu estava desviado. Quando você está longe da proteção da mão do Senhor, da proteção do sangue de Cristo, você está sujeito ao inimigo pegar, você está vulnerável mesmo, o inimigo jogar uma seta e qualquer coisa acontecer ruim com você. E ali, eu, embebedado pela arrogância, pela altivez que eu tinha, e porque eu queria, aquilo que eu falei para você, eu queria ser o número 1 em tudo, né? Em tudo. Então essa mulher, eu simplesmente fui embebedado pelas paixões, né? E ali foi quando ela falou isso e eu terminei com ela. No ano de 1985. 85. Chega uma pessoa perto de mim na empresa e fala assim: você é o Ismael? Eu olhei para aquela pessoa que nunca tinha visto. Olhei para ela e falei: sou eu. Pois não? Ela falou assim: olha, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Eu falei assim: é mesmo? E eu estava muito arrogante, mas coração duro. Aí eu cheguei e falei assim: é mesmo? Ok, pode falar. Olhei dentro dos olhos dele e ele falou assim: olha, o Senhor manda te dizer uma coisa: se você não voltar para o caminho do Senhor, Ele vai permitir que o diabo toque no seu corpo. A Bíblia fala em João 10:10 que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Isso é fato. Não pensa você... Jó tem a ver com o que você está falando. Não, tudo. Que Deus falou. Exatamente. Eu permito que você toque. Exatamente. Foi quando teve aquela conversa, né? Deus teve aquela conversa com o diabo. E o que aconteceu? Eu ouvi aquela palavra, né? E falou assim: se você não voltar, ele vai permitir que o diabo toque no seu corpo. Por que meu corpo, Marcos? Eu pesava 74 quilos, eu fazia karatê, natação e halterofilismo. Eu tinha tudo em cima, como diz hoje as pessoas, né? Tudo em cima. E ali eu saía 5 horas da manhã, descia correndo até a academia, ali fazia karatê até às 7. 7 horas tomava banho e já descia para a empresa. Então, assim, eu chegava, eu não dormia quase nada. Eu estava vivendo a vida de playboy que eu queria viver, né? Aos 14 anos, voltando um pouquinho, eu lembro o seguinte, que eu queria ser um piloto de caça. Eu queria ser um piloto da aeronáutica. E estava tudo certinho para eu ir para o ITA, né? Que é a escola de pilotos, né? Exatamente. Tudo certinho. Minha mãe, nós fizemos a inscrição, tudo certinho pela aeronáutica. Naquela época, a aeronáutica dava o panfleto. E ali eu vi aquele panfleto e eu falei assim: uau, eu quero, né? Mas meu pai não deixou na época. Não teve nada que... Meu pai não... Se surgiu uma guerra aí, meu pai era aquele sistemático, né? Se surgiu uma guerra aí, você é o primeiro que morre. Você era filho único? Não, até que não. Mas assim, meu pai tinha um ciúme muito grande de nós, sabe? Que era a Shirley, eu e o Lazani, meu irmão caçula. E ali ele falou assim: não vai fazer isso. Foi quando aconteceu tudo o que aconteceu, que eu estou falando para você aqui. E quando chegou essa notícia, que Deus mandou essa mensagem para mim, aí eu falei assim: ok, só isso, só. Virei as costas e fui embora. Subi para o escritório e a segunda mensagem chegou também. A segunda mensagem da mesma forma, Marcos. Pessoas que não conheciam um ao outro, pessoas que Deus enviou e falou assim: olha, Deus manda te dizer, se você não voltar, Ele vai permitir que o diabo toque no seu corpo. Então nada acontece nos céus e na terra e debaixo da terra sem primeiro Deus avisar para você. Olha só. Ou avisa em sonho, ou avisa através de uma profecia, ou avisa através de uma pessoa. O próprio Espírito Santo fica te incomodando. Exatamente, o tempo todo. Sabendo que você está fazendo aquilo ali, tá errado? Tá. Aí
eu olhei para essa pessoa também e falei assim, ok, não dei muita importância. E eu chegava em casa de madrugada, meu pai, minha mãe eu não via, já estava dormindo, e eu não conversava quase com ninguém em casa. Virei um estranho dentro de casa, sabe? Que é muito ruim. E aí, no decorrer daqueles dias, eu cheguei para ir no banco. Até hoje eu me lembro, eu entrei naquele banco. Quando eu estava entrando naquele banco, meu pai, Ismael, meu pai não me chamava de Ismael. Meu pai me chamava de apelido, Nenê. Esse dia ele me chamou de Ismael. Aquela voz grave, como a minha, Ismael, eu falei assim, essa voz é meu pai, eu conhecia na hora. Eu falei assim, ô pai, sentei ao lado dele, que eu tinha muito respeito pelo meu pai, e ali naquele momento ele falou assim, meu filho, um amigo meu chegou esta manhã e me contou um sonho que teve com você. Eu me preocupei. Eu falei assim, que sonho, pai? Ele falou assim, olha, o sonho dele foi que você estava deitado sobre uma cama, o lençol era folha de bananeira e seu corpo, meu filho, estava todo ferido. Meu filho, vai acontecer uma coisa muito ruim com você se você não estiver na presença do Senhor. Você está longe de Cristo, você está longe dos caminhos, volta, porque vai acontecer alguma coisa. Aí, esse dia, Marcos, meu coração balançou, porque era meu pai. E já era a terceira pessoa. A terceira pessoa aí confirmou aquilo que estava para acontecer. A empresa que eu trabalhava faliu, coisa que era impossível acontecer na época, meu irmão. Nós estávamos galgando degraus do sucesso. Não tinha como, irmão, falir aquela empresa. Nós estávamos assim, ó, dia após dia, semanas, meses, ano, só galgando. Sucesso absoluto. Bombando o tempo todo. Não tinha ônibus final de semana, porque estava todo deslocado. Era o tempo todo. E aí faliu. Aquela empresa foi afunilando, 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 e Deus estava chamando a mim e meu patrão para a obra. E eu não queria aceitar jamais viver pela fé. Que isso, rapaz? Para que isso? Da onde? Depende. Você tá... Não quero. Não quero. E não queria. Não queria. E foi quando o Senhor me chamou pela dor. No junho de 85, começou uma bolha, Marcos, no meu dedo, na mão direita, e uma bolha grande nas minhas costas. E eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, o que é isso aqui? Parece uma verruga, mas está cheia d'água. E o que está acontecendo? Ela pegou, vamos ao dermatologista. Aí chegamos no dermatologista, fez a biópsia, tirou aquela bolha das minhas costas. E no decorrer daquela semana foi declarado, Dr. Antônio Fonseca, o primeiro médico que me examinou, um dermatologista lá de Anápolis, e ele falou assim, olha, sentou eu, meu pai e a minha mãe. Falou assim, o Ismael está com pênfego vulgar, nome científico. Meu pai olhou para ele, mas como? Aí, o popular fogo selvagem. Essa doença, seu Lázaro e dona Leuci, essa doença não tem cura. Meu Deus. Essa doença não tem cura e tem um detalhe, nós não sabemos a origem dessa doença. Sabemos que nós temos o controle no começo, nós temos o controle dela. Controle, mas mesmo assim é uma doença que nós não sabemos a origem. Não sabemos se é um mosquito, se é um vírus, não sabemos. Meu pai fez uma pergunta só, é contagiosa? Ele falou assim, não, só pode comer do mesmo prato que o Ismael comer, não tem problema nenhum, não é contagiosa, nada disso. Meu querido, daquele dia em diante, Marcos, de 74 quilos eu fui para 80, tomando medicações fortíssimas para ver se... E com aquelas bolhas cresciam até certo ponto e estourava e virava uma ferida que não cicatrizava e ficava na carne viva, meu irmão. E ali foi todo o meu corpo, do alto da cabeça às plantas dos pés. Ferida e ferida, só foi brotando, brotando bolhas e bolhas. E a minha língua
começou também a ferir. A minha gengiva começou a ferir. Ali eu ia ingerir um pedaço de alimento, como eu ingeria um pedaço de um pão de queijo, eu ingeria pedaço da minha língua junto também, ficava na carne viva. E aquela dor que eu não tenho como explicar para você o quanto eu sofri. E eu me emociono porque é o seguinte, muitas pessoas não sabem o quanto é doído essa doença. Só eu e Deus sabemos o quanto eu sofri. Porque ali em casa cumpriu a visão do amigo do meu pai. Eu estava seminu em cima da cama e qual era o meu lençol? Folha de bananeira. Folha de bananeira. Por que a folha de bananeira? Era 40 graus constante de febre no meu corpo. E aquela febre, aquela coisa assim, terrível, não abaixava. Era 40 graus o tempo todo de febre, aquela coisa constante. E a dor quando eu ia tomar banho. Que batia, que a água tocava no meu corpo aqui, na carne viva. Meu Jesus. Todo dia eu acordava, Marcos, e quando eu ia levantar, meu irmão, aquela folha de bananeira já estava cozida. Chegava verdinha ali, quando eu deitava e ficava ali algumas horas, cozinhava, tanto que eu estava febril. E naquele momento eu me olhava e não acreditava o que eu estava passando. Aí chegou uma equipe de pastores, vários pastores, para orar por mim. Ali eu voltei para Jesus, eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador novamente. Aceitei a Jesus, voltei para o Senhor e falei assim, Senhor, a minha vida está nas mãos do Senhor. O que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quiser, estou pronto a segui-lo e a obedecer ao Senhor. Marcos, eu fiquei em Anápolis, fui transferido para aqui, para Goiânia, e eu era o pior doente do hospital HDT, Hospital de Doenças Tropicais aqui em Goiânia. Não tinha um paciente que tinha essa doença, né, que é o fogo selvagem. Hoje existem várias variedades de pênfego. Pênfego foliáceo, aquele pênfego que a pessoa está com ele aqui, com a doença no corpo, ela fica escamando igual peixe. Aonde ela chega, fica todo cheio de escamas, é aquela coisa assim de pele morta, né? E essa doença, o fogo selvagem, é diferente. Ela fica exposta, a ferida fica exposta na carne viva. Meu Deus. E eu era o pior doente do hospital. De 80 quilos, fui para 120 quilos de inchaço e ferida no corpo inteiro. E as enfermeiras, aquele orgulho que eu tinha, que eu falei para você no começo, que eu tinha um orgulho, eu era muito nariz empinado e tudo mais, eu servi de cobaia para estudante de medicina, estudante de enfermagem, todo mundo ia me ver. Eu era a sensação ali do Hospital de Doenças Tropicais, porque era uma doença que era rara, você entendeu? Era conhecida mais no norte do país, ou o pessoal vinha também tratar muito aqui em Barretos. Ali em Barretos tem um hospital de pênfego também, eu não sei se é Barretos, no interior de São Paulo, e também em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, hospital também de pênfego, adventistas. Aqui em Goiânia, Dr. Noah Awad, que é o tio do Júlio, nosso amigo lá da SANS, o Júlio é sobrinho dele. Dr. Noah Awad era o melhor dermatologista do Brasil. Era um homem muito, muito requisitado no Brasil, no país inteiro. Por quê? Ele era o doutor na questão de pênfego. Olha só. Ele chegava perto de mim todas as manhãs que ele ia me visitar. Ele chegava e falava assim, Ismael, eu fico encabulado pela sua fé. Eu falei assim, por quê, doutor? Porque você todo dia, você não fala nada, meu filho. Você não reclama. Você não xinga. Porque a maioria das pessoas que estão com pênfego aqui, todo mundo está pedindo a morte.
Todo mundo está gritando de dor. Todo mundo está xingando, fala assim, me mata, eu não quero viver mais, me dá um remédio aí que me sana essa dor. E você está calado, lendo essa Bíblia sua. Eu li a Bíblia, principalmente a história de Jó, meu irmão. Todo dia. Pegou ela ali, eu falava, exato, todo dia eu falava assim, Senhor, aqui está teu servo. E eu olhava aquela história de Jó, eu falava assim, meu Deus do céu, esse homem era íntegro. A Bíblia fala que Jó era íntegro. Eu não. Um homem reto, Exato. Um homem íntegro. Agora eu não. Ismael estava ali, ó, numa vida de pecado, numa vida de fornicação. Você entendeu? Então, de orgulho, soberba. Agora Jó não. A Bíblia fala que Jó via o mal e desviava dele. Então, por isso que Deus deu testemunho de Jó para o diabo. Olha para você ver. Qual o testemunho, Marcos, que Deus tem dado de mim e de você? De nós todos. Qual o testemunho? Será que Deus tem dado um bom testemunho de mim e de você? É. Então nós devemos meditar em tudo isso aí e vermos aonde nós estamos pisando, o que estamos fazendo em todo o tempo da nossa vida. E ali, naquele hospital, Marcos, todas as manhãs, eu dormia 2 horas só por noite. Eu não conseguia dormir mais. Por quê? Era dor 24 horas por dia. 24 horas, dor. E lá eu tinha que vestir um pijama. Eu não podia ficar nu em cima da cama. Eu vestia um pijama. Naquele pijama, eu acordava de madrugada, estava todo molhado, eu pensava que era suor. Era sangue, meu irmão. Todo o meu corpo arrebentado. Eu ia gatinhando quase para o banheiro, porque você já viu quando você está com uma ferida no dedo ou em algum lugar do corpo, aquela ferida seca e quando você vai esticar o corpo, ela racha. É ou não é? É uma dor terrível. É uma dor terrível. E ali, meu corpo inteiro era assim, meu irmão. Eu ia para o chuveiro, tomava banho e dentro do chuveiro, ali debaixo do chuveiro, eu ia tirar o pijama. Pregava. Quando eu tirava o pijama, ficava pedaço de mim no pijama. Aí eu pergunto, o que nós somos? Rapaz, não somos nada, meu irmão. Nós cheiramos mal de longe. Olha, eu fico pensando assim, o ser humano não vale nada sem Deus. O que nós somos? Eu cheirava assim, eu dava vômito do mau cheiro que eu tinha 24 horas. Eu tomava 2, 3 banhos por dia ali naquele hospital e ali mesmo assim cheirava mal, porque era o tempo todo sangrando, era o tempo todo cheio de pus, secreções no meu corpo inteiro. Então eu falo para você o seguinte, eu sofri muito. E aí vem a questão do sofrimento da dor física, o sofrimento do cheiro, o sofrimento da vaidade, que era o que Deus estava te curando naquele momento. Exato. Porque você imagina um cara que cuidava do seu corpo, um cara que era um atleta, né? Que poderia ficar com várias mulheres que quisesse. De repente, esse cara estava ali fedendo num hospital. Exato. Todo machucado, todo arrebentado. Não. Sabe? E aí, as enfermeiras, quando chegavam em mim para aplicar alguma injeção, toda semana tirava sangue, não dava nada, urina não dava nada, todos os exames profundos não dava nada, Marcos. Então era aquela doença que o diabo tinha lançado no meu corpo. Repito. E lendo Jó, Aham. pelo que você fala da sua doença e pelo que fala na Bíblia sobre Jó, dá muito conexão pela história. Sim. Porque lá fala que Jó tinha o corpo inteiro cheio de feridas. Acho que lá fala que também ele fedia, não falava? Que ele cheirava mal? Sim, é tanto que a mulher dele falou assim, eu já, tipo assim, não estou aguentando mais estar perto de você, olhar para você, sentir seu... A mulher dele falou assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E morre. E fala que ele coçava, ele jogava pó de cinzas no corpo, certamente era para se aliviar daquilo, né? E que coçava o corpo com um caco de telha.
Então Exato. é muito, Muito, muito muito. parecido. E tudo, pelos grandes historiadores, eles falam o seguinte: eu conheci um grande homem de Deus, que ele era um profundo conhecedor da palavra. Ele era chamado aqui no Brasil como príncipe dos pregadores. Ele fala o seguinte, que Jó teve fogo selvagem. Não tem como ser outra. Não era lepra. Olha só. Não era lepra, não tinha nada a ver com lepra, que a doença Porque parece. senão A doença A parece. própria Bíblia falava, né, Sim. que a lepra ela já exato. era Conhecida naquela época. Então o que acontece? Era uma doença que é o fogo selvagem, irmão. O fogo selvagem ele machuca, ele judia até a morte. Não tem como escapar. Porque te ataca do começo ao fim. Ela Do te começo ao traz fim. dor, ela te traz incômodo, ela te faz te envergonha. Sim. Ela, sim. ela te envergonha em todo sentido, na aparência, no cheiro. Imagina o seguinte, uma pessoa. Porque eu falo o seguinte, esses tempos atrás, eu e a Elizabeth, a gente pegou uma virose aí. E aí você fala assim, no momento desse, é um momento que eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, eu vou aprender mais. E olha que eu tô falando assim, de uma coisa, é quase uma gripe, né? Apesar que a gente sente muito mal, mas você não tem ânimo de pegar uma Bíblia. Você não tem ânimo de fazer nada. Nada. Nada é bom. Nada. Agora você imagina do jeito que você tava. Então, assim, exatamente. E outro detalhe, toda semana fazia aqueles exames de sangue e tudo mais, ele procurava veia no meu corpo. Não achava. Nos meus braços, na minha mão, nos meus pés, não achava, porque eu estava tão inchado, mas tão inchado. E aí tirava a veia, tirava o sangue aqui na minha veia. Meu Deus. Principal do coração aqui. Naquele momento, quando chegava com aquela agulha daquele tamanho ali, tirava no meu pescoço, ali eu gemia, eu chorava de dor, falava assim, meu Deus, até quando? Até quando? Todas as manhãs, Marcos, eu acordava e falava assim, amanhã, a hora que eu abrir os olhos, eu vou estar curado. Eu vou estar curado e nada. Cada dia amanhecia pior. Cada dia pior. Eu falava assim, meu Deus, até quando? E essa pergunta, todos os dias vinha ao meu coração, mas a minha fé era inabalável. Porque durou quanto tempo? Ficou de 85 a 87. 2 anos. 85 a 87. E o pior momento foi em 86. Aí eu fui transferido, fui desenganado em Anápolis, desenganado aqui em Goiânia e fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meu tio era piloto do finado Iris Rezende e meu tio era piloto dele e falou assim, pediu aquele avião emprestado de um grande empresário aqui de Goiás. E ele falou assim, pode levar seu sobrinho, pode levar. Aí eu fui de avião, me levaram, meu tio, minha mãe, meu pai, o copiloto. E ali, quando nós chegamos em Campo Grande, aquela equipe de médicos estava me esperando já. Aí quando eles olharam para mim, falou assim, meu Deus do céu, por que você deixou piorar essa doença dessa forma? Porque cada dia, como eu disse para você, eu servi de cobaia para estudante de medicina, estudante de enfermagem. Cada dia eles experimentavam um remédio em mim. E teve um remédio que eu tomei, rebentou com o meu corpo mais ainda. Aí que piorou tudo. Quando eu cheguei lá, eu cheguei no auge da doença, terrivelmente doente. E ali, quando eles olharam para mim, já tiraram a foto. Por que tiraram a foto? Porque todos os doentes chegavam lá em Campo Grande, naquele hospital, colocavam lá na parede do consultório médico várias fotos de pessoas que haviam morrido com fogo selvagem. E tirou minha foto. Aí eu fiz uma pergunta pro doutor e o doutor foi muito sincero, bem assim, pá. Eu cheguei, tirou a foto, eu falei assim, doutor, e essas fotos aqui? Essas pessoas, todas morreram. Não. Aí eu falei assim, próximo, né? A próxima foto é a minha. Aí tirou a foto lá e colocou lá. E me deram um banho de sauna e puseram eu dentro do apartamento ali. E meu pai e minha mãe vieram embora e eu fiquei só eu e o meu melhor amigo Jesus. Ali
eu me posicionei mais ainda diante do Senhor e falei assim, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? E naquela semana chegou um engenheiro italiano de 1,90 m, aquele homem multimilionário, um homem muito, muito conhecido em Mato Grosso, na região, em todo lugar ali do Mato Grosso do Sul. Quando ele chegou com a mesma doença, fogo selvagem, aí Deus falou no meu coração, olha ele, não existe posição social, não existe dinheiro que possa te tirar desta condição que você está. Olha ele. Aí eu olhei. Não, olha para a câmera e fale. Exatamente. Isso você entendeu? Eu falei, não existe dinheiro. Deus falou. Deus falou comigo. Deus te mostrou. Na hora. Uma outra pessoa com a mesma... Na mesma doença. Doença. Um homem multimilionário que tinha muito mais condições. Eu não tinha condições, minha família não tinha condições. E se tivesse também não adiantava, eu tinha amigos ricos e tudo mais, não adiantou. A não ser o gesto maravilhoso de Jesus. Então eu olhei para ele, aquele homem, numa cadeira de rodas, ele chegou na cadeira de rodas, cheio de moscas para todo lado, porque a doença ela cheira Como mal. Ela cheira mal, atrai cheira as mal moscas. E atrai as moscas. E ali chegou, as enfermeiras pegou ele ali, aí Deus me fez olhar para aquele homem. Olha lá, ó, homem rico, poderoso em finanças, em conhecimento, socialmente conhecido em todo aquela cidade e estado. Presta atenção, ele entrou na sauna, Marcos. Deram um banho nele de sauna, ele foi levado para a UTI. Da UTI, ele morreu naquela semana. Naquele momento Deus te mostrou, falou assim... Você está na minha mão. O sucesso, o dinheiro, nada, posição social, poder, exato, não vai te salvar. E te tirar dessa situação. Não vai. Não vai. Ou seja, se tem alguém que pode tirar da situação, sou eu. Pronto, ponto final. É só o Senhor. E ali, quando eu vi aquilo ali, que aquele homem morreu, eu falei assim, Senhor, e agora? Aí foi quando o Senhor falou comigo, que você viva somente para mim. Eu vou ser seu pai, eu vou ser seu melhor amigo, eu vou ser seu patrão, eu vou cuidar de você. Marcos, eu falei assim, Senhor, de hoje em diante, a minha vida vai ser para te servir, porque até então eu não queria. Como eu disse para você, viver pela fé, jamais, irmão. Que isso? Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, a engraxar o sapato dos obreiros, que ia convenção, tinha convenção em Anápolis de pastores. Eu falei assim, pai, eu quero fazer isso aqui, tal. Eu engraxava o sapato dos obreiros, ganhava meu dinheirinho e tal. Eu não precisava nem de balinha comprada pelo meu pai ali naquele momento, porque eu queria conquistar. E ali foi quando eu falei assim, Senhor, então de hoje em diante, enquanto eu viver, eu vou louvar o teu nome, eu vou contar a minha história e vou pregar a tua palavra. Eu fui preparado, Marcos, porque tinha dentro daquele hospital ali pessoas que haviam casado dentro do hospital com a mesma doença. Porque casavam lá dentro do hospital, por quê? Porque não podia sair dali, porque a doença vai e volta até matar. Não tem cura. Então eles ficavam morando dentro do hospital, trabalhando dentro do hospital, ganhando a moradia e tudo mais dentro do hospital, que era tipo uma fazenda. E ali eu falei assim, Senhor, enquanto eu viver, então se é isso que o Senhor quer, eis-me aqui, envia-me a mim, como Isaías falou para o Senhor. Eu fui preparado para ficar 5 anos naquele hospital, ou mais, sei lá, e morrer ali, né? Mas eu tinha convicção de uma coisa, que eu não iria morrer com aquela doença, porque eu sabia que Jesus iria me curar. Até porque... Todo mundo estava esperando a minha morte. Até porque lá atrás já vieram profetizar na sua vida sobre o que Deus ia fazer com você. Exato. Então, se ele permitiu, é porque se você fosse curado naquilo que ele precisava, que ele na verdade era a sua alma, né? Se você fosse curado, ele ia te curar. Exato.
Porque o que ele queria era isso. Desde o início ele falou, foi justamente por isso. Com certeza. Ou você me segue, ou eu vou morre. deixar. Ou morre. Você está preparado e eu vou te buscar. Deus estava. Deu checkmate. Uhum. Sim ou não? Porque o sim, o não e o amém pertencem a Deus, meu irmão. Ele que dá o ponto, ele que escreve a nossa história. Todo dia Deus está escrevendo a minha e a sua história. Ali eu falei assim, Senhor, então de hoje em diante a minha vida vai ser para te servir. Querido, naquele momento eu vi a ação de Deus no meu corpo, na minha vida. No decorrer daquela semana, daqueles dias, eu fiquei 24 dias. Jesus me curou no 24º dia, dentro do hospital. A minha cura, lembrando que a minha cura foi gradativa. Você vê que começou em 85, junho de 85, e Jesus me curou em 87, janeiro de 87. Então, o trabalhar de Deus na minha vida teve que ser sério. Porque eu era um homem muito durão, muito inflexível, arrogante. Então Deus trabalhou na minha vida em todas as áreas possíveis. Você entendeu? Me quebrou, me deixou no nada. Ali eu vi que um homem não vale nada. Foi quando Jesus me curou no 24º dia, os médicos chegaram em mim e falaram assim, meu Deus, você olhou no meu corpo inteiro, não existia ferida, havia secado todas elas. E eu telefonei para minha mãe, mãe, ó, eu estou de alta. O quê? Uai, e essas feridas? Jesus me curou, mãe. A igreja, presta bem atenção, a igreja em Anápolis, Goiânia, no Brasil, começou a interceder por mim. Começou a orar por mim. Igrejas, o povo começou a jejuar por mim 24 horas seguidos. 24 horas jejuando. Jesus, cura o Ismael. Jesus, por favor, tira o Ismael daquele estado. Porque todas as pessoas, Marco, que iam me ver no hospital, saía de lá acabado. Tem um amigo meu que está morando nos Estados Unidos hoje, chama Abraão. Ele foi me visitar. Quando ele chegou lá, eu estava de costa. Quando ele me viu pelas costas, ele não teve coragem de entrar no quarto. Ele voltou para trás. Ele voltou, não quis. Até pelo que você fala do cheiro. Exatamente, e também todo arrebentado. Ele não acreditou que eu estava naquele estado. Então, por isso que eu falo para você hoje é o seguinte, que quando eu falei, estou curado, aí eu voltei para Goiás e com a minha cura, como eu já disse, foi gradativa. Eu estava todo inchado ainda, todo arrebentado, assim, todo inchadão, todo cheio de marcas, cicatrizes. Eu tenho a cicatriz até hoje, ok? Detalhes, Jesus nunca deixou sair do meu rosto. Porque eu pedia por misericórdia, porque a doença vai no rosto, vai em todo lugar. E ali eu falei assim, Senhor, no meu rosto não. Dentro da boca foi, Dentro da boca não, mas no rosto não. Jesus me poupou. Mas do pescoço para baixo eu tenho cicatrizes profundas. Profundas, como se eu tivesse saído de uma explosão. Queimadura no corpo inteiro. Eu não tenho vergonha de dizer isso jamais. E quando eu cheguei, vida nova, tudo novo, eu falei assim, Senhor, eu quero uma esposa. Eu preciso e quero uma esposa, mas que seja serva do Senhor. Eu, com 100 e poucos quilos, fui convidado para cantar no Iporá. Aí ele falou assim, Ismael, vamos cantar com a gente e tal. E eu falei assim, eu não vou sair não. Eu estava ainda me restabelecendo, né? Um pouco traumatizado. Exato, tal. E eu peguei, estava em cima de uma moto. A moto, você lembra daquelas motos Turuna? Lembro demais. Aquela Turuna ficou pequenininha perto de mim, assim, porque o tanto grandão que eu estava, né? E ali eu funcionei a Turuna, aquela moto minha, e eu saí da casa desse amigo meu que havia me convidado para cantar lá no Iporá. Eu falei assim, não vou não. Eu vou para casa, eu não estou preparado para viajar assim não. Aí quando eu montei na moto que eu estou rodeando o quarteirão, o Espírito Santo fala comigo, vá, porque lá eu tenho uma bênção para você. Eu voltei na hora e falei assim, ó, vou preparar minha mala, você passa lá em casa. Ok, beleza. Aí eu peguei e fui para casa.
E Deus havia me falado que quando ele me desse uma esposa, o meu coração, quando eu visse ela, meu coração ia alegrar sobremaneira. E eu falei assim, ó, legal. Aí eu lembrei, né? Quando o Senhor falou assim, vai porque lá tem uma bênção para você, eu falei, opa, né? Aí preparei a mala e fui para Iporá. Cheguei lá em Iporá, a minha pele estava de bebê, muito fininha ainda. E o calor, lá é muito calor. E ali eu comecei a ficar com calor e impaciente. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Misericórdia. Porque, na verdade, você ainda estava numa fase exato, ainda de um pouquinho de recuperação ainda. Porque a pele estava se restaurando. Exatamente, restaurando toda a minha pele, meu corpo inteiro, tal. Aquele negócio eu tinha que tomar banho para não deixar o sal do suor, né, coçar minha pele. Porque o sal no machucado ele incomoda. Aí o que aconteceu? Já não havia machucado, mas havia minha pele muito sensível. Aí o Samuel, para me alegrar, falou assim, aqui nós temos cantoras profissionais. Eu falei, é mesmo? Gravou LP? Sim, naquela época era LP. Uhum. Aí ele me mostrou a primeira foto, que era da sobrinha da Neire, a Erlei. Quando eu olhei, que legal, tal, né? Aí quando eu deixei o LP dela, veio o outro LP, que era o da Neire. A Neire gravou o primeiro LP em 84. Olha. Aí quando eu peguei, em 86 parece. Aí quando eu peguei o LP da Neide, que eu olhei a foto dela, rapaz, meu coração quase saiu pela boca. Eu falei, é ela. Aí eu fiquei feliz, agora eu tô em Iporá, sem problema, esqueci do calor, irmão. E aí naquele dia, nós chegamos na igreja à noite. Quando chegamos na igreja, a igreja lotada, quem estava sentado no primeiro banco? A Neire. Olha. Eu ajoelhei no primeiro banco aqui, ela estava sentada no segundo, certo? No primeiro banco estava reservado para nós. Ali, quando eu ajoelhei em frente à bênção já. Agradeci a Deus pela bênção. Que bacana. A minha querida esposa, Neire, ali quando eu vi, ela não me quis não, irmão. Porque eu estava todo inchado ainda, todo arrebentado, assim, de aquelas manchas que ainda escura. Tinha muita mancha escura aqui das feridas, né? E ela não conhecia a minha história. Mas quando eu comecei a cantar, ela gostou da minha voz. Eu cantei uma canção que fala assim: Pedro João iam para o templo para orar e falar com Deus. Bem junto à porta estava um aleijado, pedindo esmola de qualquer valor. Pedro e João iam para o templo, e quem procura Deus acha o seu irmão. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda, em nome de Jesus de Nazaré. Ela gostou da minha voz, de mim. Rapaz, quem que não não gosta da voz dessa, rapaz? Aí o que tinha que acontecer? Eu conheci ela, mas ela não me deu bola. Aí, rapaz, eu voltei. Te achou um ótimo cantor. Nossa, linda voz, tá? Mas aí o que aconteceu? Eu falei assim, Senhor, mas será que eu enganei? Eu tinha que fazer minha parte. O que eu tinha que fazer? Emagrecer. Irmão, cheguei em Anápolis, entrei numa academia, arrebentava aquelas máquinas todas fazendo exercício e blá, 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 em um mês e pouco, emagreci 30 quilos. 30 quilos. E naquela época não tem os remédios, as coisas que tem hoje. Nada. Era tudo... Era diminuir a alimentação. O meu negócio era o seguinte, eu tava com muito, ainda a água no meu corpo, né? Porque os remédios, né? Os remédios. Aí tirou aquele efeito dos remédios. E eu entrei para fazer o exercício e tal e tudo mais, aí queimou aquela água tal no meu corpo, pela medicação, né? Retia muito líquido no corpo. E ali, rapaz, eu voltei em Iporá.
com 30 quilos a menos. Quando eu abri a porta onde ela estava ensaiando, ela cantava num trio, ela formou um trio, que esse trio era da sobrinha dela, de uma amiga dela, e cantava muito bem. E aí, quando eu cheguei no ensaio dela lá, que ela me viu, aí ela abriu um sorrisão. Agora Aí sim. já é cantor. E agora? E aconteceu um fato, que nós namoramos, noivamos e nos casamos com 7 meses. Olha só. E até hoje, Marcos, o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira sobrenatural. E nós andamos pelo Brasil, casamos em 88 e estamos unidos em um só coração por 37 anos já, né? E alguns meses. Então, assim, o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira sobrenatural e, assim, andamos o Brasil, conhecemos o Brasil, falando, cantando, pregando e testemunhando do amor de Cristo Jesus. Ganhamos centenas e centenas e centenas e centenas de vidas para o Senhor Jesus. Amém. E nisso aí, eu conto um testemunho nós estávamos no restaurante em Imperatriz do Maranhão. Quando eu cheguei naquele restaurante, nós estávamos numa churrascaria, almoçando, chegou uma pessoa perto de mim e falou assim: você me conhece? Eu olhei nele, falei: não, meu irmão, não estou lembrando. Gurupi, o irmão teve lá, mas a sua esposa cantando, e o senhor contou o testemunho do senhor. É mesmo. Eu aceitei a Jesus naquela noite. Olha só. Hoje eu sou pastor. Que bênção. Então, nós temos muitos filhos na fé, eu e a Neire, Com certeza. ganhando vidas para Jesus. O Senhor nos levou a alguns países, né? Estados Unidos, Europa, Suíça, França, cantando louvores ao Senhor e ganhando vidas para Jesus. Eu nunca fui para passear nesses países, não. Eu fui para falar do amor de Cristo, entendeu? Então, assim, hoje eu vivo um milagre. Todos os dias, pela manhã, eu acordo, Marcos, sento à beira da minha cama, tem um espelho assim, ó, do nosso guarda-roupa, porque eu me olho, eu olho as cicatrizes e lembro: o Senhor me curou e me deu vida. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida que o Senhor tem me dado. Amém. Então, quando Jesus curou aquele paralítico de 38 anos que estava ali esperando por um milagre, a Bíblia diz que quando Jesus falou assim: queres ser curado? Ele olhou e falou assim: Senhor, é o que eu estou esperando há 38 anos. A água ser agitada, alguém me colocar lá dentro do tanque, mas ninguém me coloca. Eu não dou conta de chegar lá. Aí Jesus falou assim: quer ser curado? Sim, Senhor. Levanta, toma a tua cama e anda. Mas aqui, toma a tua cama por quê? Leva sempre ela com você e deixa ela guardada lá. Porque é o seguinte: todas as manhãs que você acordar, você vai olhar para ela e vai saber da onde você saiu, da onde o Senhor te tirou. É um memorial. Nunca esqueça da onde você saiu. Cuidado, não caia mais não. O seu é a cicatriz. É a cicatriz, entendeu? Então, por isso que eu olho a cicatriz e falo assim: fica esperto, cuidado, olha da onde o Senhor te tirou, porque os médicos não pôde tirar, só Ele pôde te curar e te libertar e te resgatar da morte para a vida. Glória a Deus. Esse é o nosso Jesus. Que bacana. Ao mesmo tempo que é triste, ao mesmo tempo é alegre. Graças a Deus. E a gente vê o cuidado de Deus na nossa vida. É verdade. E aí um testemunho desse dá para tirar muita coisa. Porque você imagina, você foi criado num lar cristão, né? Veio sobre aviso sobre o que Deus ia fazer com você se você não voltasse para Ele. Uhum. Aí mesmo assim, a gente é cabeçudo, a gente é teimoso. E assim,
o que eu vejo demais, e já tive alguns testemunhos aqui nesse sentido, nós temos que tomar muito cuidado da onde a gente veio para onde a gente está indo. Uhum. Porque você veio de um lar cristão e se desviou. E é engraçado, porque quando você desvia, você começa a viver num outro ambiente, num outro ecossistema. Uhum. E ali o que acontece? Quando você sai de um ambiente que todos ali estão com o mesmo propósito, você nunca vai desviar do seu propósito. Uhum. Mas quando você sai do seu ambiente, mesmo que você tenha um propósito, e sai para um outro ambiente que é um ambiente que não existe propósito, a não ser o dinheiro, a vaidade, o poder, você vai sendo contaminado. Com certeza. E quando menos você vê, você se perdeu. Uhum. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado. Tanto, eu estou falando isso tanto para quem vem de um lar evangélico, como aquele que ainda não está, não aceitou Jesus ainda. Uhum. Porque a gente vê que todas as pessoas que têm um hábito ruim, que está de alguma forma contaminado com alguma coisa, ou pela bebida, ou pelo cigarro, ou pela prostituição, ou pela droga, ela vive numa comunidade, eu não sei nem se, mas é como se fosse uma comunidade de pessoas que vivem as mesmas coisas que ela vive. Uhum. Ou seja, se ela quiser mudança para melhor na vida dela, ela tem que sair daquele ambiente e ir para outro ambiente. Uhum. Então, assim, no seu caso, foi o quê? Deus foi lá te buscar. Foi. Não vai por amor? Então vem pela dor. Exato. E é sofrido. É sofrido. E dói muito. Dói muito. Porque quando você está nesse ambiente que você falou, que você sai daquela comunhão com os irmãos da igreja onde você está, e você entra em outro recinto que não tem nada a ver, que você entra num recinto onde você vai compartilhar, não das coisas boas que você tem na igreja, mas vai compartilhar daquelas outras coisas lá do mundo, né? Beber, fumar, se a pessoa é casada, com certeza vai cair num pecado ali, tudo bem. Agora, uma coisa que eu quero frisar, que eu falei lá no começo do testemunho, quando aquela mulher falou assim, se o Ismael não for meu, não vai ser de mais ninguém, ela entrou num processo onde ela foi para uma feiticeira e fez um trabalho para me matar. Por que eu sei disso? Porque é o seguinte, quando eu cheguei na casa dela, o irmão dela chegou em mim e falou assim, Ismael do céu, hoje aconteceu um fato aqui terrível. Eu falei, o que foi? E nisso aí, a namorada estava preparando um suco para mim lá na cozinha. E eu estava chegando à academia. Quando eu cheguei na casa dela, o irmão dela falou assim, quando eu abri a porta, tinha uma galinha, umas velas, tudo aqui na porta da nossa casa. Eu falei assim, como assim? Aí ela veio correndo de lá e falou, não, você sabe que ele é meio doidão, ele tá falando coisa com coisa. Ela já tinha mandado fazer o trabalho para me matar. Aquele suco que eu tomei, Marcos, foi para quê? Para me ferir por dentro. E eu feri minha boca todinha mesmo. Ela falou assim, se não for meu, não vai ser de mais ninguém. Era para me matar. E o que eu falei? O diabo veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. Mas na parte B do versículo, Jesus Cristo fala, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, assim, eu quero falar para você que está nos assistindo e nos ouvindo, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas só Jesus pode dar vida e vida em abundância. Seja o problema que você estiver passando, seja ele de enfermidade, seja ele financeiro, seja ele emocional, seja ele qual for. Jesus Cristo
Ele é mesmo ontem, hoje e será eternamente poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Deus faz muito mais. A única coisa que Deus pede de você é uma vida na presença dele, uma vida santa diante dele, porque o mundo promete alguma coisa e não faz nada por você. Mas Jesus Cristo, ele fala com você todas as manhãs: não temas, porque eu sou contigo. Ele é seu melhor amigo. Ele pode todas as coisas. E se você está passando por um momento difícil, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará por você. Amém. E aí, voltando ao que a gente estava falando do ambiente. Nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque, é igual você falou, quem passou a ser seu mentor? Uhum. Tá bom, era um cara honesto, um homem trabalhador, um homem de sucesso. Mas o propósito que Deus tinha na sua vida não era esse. Exato. E aí a gente começa a enfiar na cabeça da gente algo que não tem nada a ver com a gente. Então por isso nós temos que tomar cuidado com esses ambientes, porque dependendo do que eu quero, para mim, para me sentir bem, eu tenho que saber que ambiente que eu vou andar. Exato. Porque assim, queira ou não queira, a cultura do lugar que a gente vive, as tradições, né? O dinheiro a gente vê que o dinheiro ele sempre está até acima de Deus, uhum. no sentido falando assim, no sentido humano, uhum. no sentido cultural, uhum. né? Então é assim, ó, e os nossos pais nos criam assim. Claro que tem pais que às vezes que veio de um berço evangélico, que tem entendimento da palavra, nem todos são assim. Mas mesmo assim, alguns ainda são. Com certeza. Né? Entende que o sucesso é o dinheiro. Uhum. Então nós viemos dessa cultura. Né? E vamos dizer que você não veio, mas você começou a trabalhar com alguém que tinha essa cultura e que, sem maldade nenhuma, ele queria ver em você um sucesso. Com certeza. Que ele entendia que o sucesso uhum. era o dinheiro. E de repente Deus vem e fala, peraí, não é assim. E aí quando ele chega lá na frente, que ele te mostra aquele cara rico, em cima de uma cadeira de roda, ele te mostra assim, ó, aquilo que você queria lá atrás, esse cara tem tudo. Mas ele não tem eu. Exato. E, infelizmente, ele vai embora. Uhum. E você tem eu. Exato. E tá aqui vivo. A esperança. É verdade. Simples assim, não é? É verdade. É verdade. A gente olha isso aí, tudo acontecendo, e Deus fala assim, valeu a pena? E todo dia eu me pergunto, muitas vezes, tem um embate do homem natural. A carne. Esse embate, meu irmão, se você fala assim, o inimigo, aqui, ó, tá aqui, ok? Fala assim, e aí? Seu amigo, seu patrão, o seu Deus, você está passando por isso por quê? Se você não tiver uma vida diante de Deus em oração, uma vida de propósito, uma vida de meditar naquilo que você leu, naquilo que você compreendeu, naquilo que você aprendeu, você, se não tiver alicerçado na rocha que é Cristo, você se abate. Com certeza. Por isso que a própria Bíblia, ela não mente para nós. Exatamente. No mundo tereis aflições. Então, nós temos que estar preparados para quê? E por quê? Nós temos que estar preparados o tempo todo para os embates cotidianos. Eu estou firme porque eu sei em quem tenho crido. Então o que acontece? Todo dia você tem isso. Ó, escuta aqui, você está passando por isso por quê? Você tá passando por aflições? Sim, estou passando. Mas crendo naquele que prometeu. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O homem falha com você. Agora, glória a Deus que nós estamos, por exemplo, nós estamos congregando na igreja
que nós temos um pastor que tem cheiro de ovelha. Amém, glória a Deus. O nosso pastor Wesley, ele tem cheiro de ovelha. Eu louvo a Deus pela vida do Wesley, porque o Wesley é daquele assim que ele olha dentro dos seus olhos e conversa com você, porque o pastor que não tem cheiro de ovelha, ele não está nem aí para você. Ô irmão, ó, fica tranquilo, vai passar e virar as costas para você, vai embora. Não, ali ele senta, ele toma o café com você, ele olha com você, ele chora com você, ele está com você. Isso é pastor. Cheiro de ovelha, ele tem cheiro de ovelha, ele cuida, ele sabe onde está a ferida, ele vai lá e usa o quê? A medicação certa para você. Ele te abençoa, você sai dali como? Você sai dali revigorado, você sai dali abastecido. Por quê? Nós temos um pastor que leva o quê? A palavra. Aproveitando esse gancho aqui, aproveitando isso que você falou, primeiro, a importância da gente estar sendo acompanhado. Nós temos um pastor, porque nós somos ovelhas. Uhum. E claro, buscar desse pastor, buscar a integridade, buscar saber quem que é esse pastor, né? Acompanhar, ver a vida dele. E assim, o pastor Wesley, rapaz, um dia, não sei como que veio, eu acho que foi o seguinte, mandaram um vídeo antigo do pastor Wesley, do YouTube, e eu cliquei nele e entrei. E eu comecei a chorar naquele momento, de pensar assim, ó, por tudo que ele passou, da história dele, que você sabe, até muito mais do que eu, mas eu sei o que ele contou, de pensar o seguinte, como pode alguém passar por tudo que ele passou e depois ainda voltar? Porque assim, ó, tá aqui uma situação financeira, tá aqui uma vida, de repente, por algum motivo, porque eu não acredito que Deus faz, igual você falou, Deus permitiu. Então, Deus permite que aconteça algo na nossa vida. Mas nem todos, não sei, mas eu creio o seguinte, nem todos que Deus permite passar por algo para aprender, amadurecer, crescer, não vai voltar para trás. Não, no sentido assim, não vai continuar o propósito. Então eu olho para o pastor Wesley e me admira nele justamente isso. De Deus ter trabalhado nele e ele falado assim, ó, não, tudo bem. Eu vou continuar com o senhor, mas eu não quero esse fardo aí, não. Esse fardo é pesado. Não quero ele, não. Eu vou ficar aqui só com esse fardinho de 1 quilo aqui. E vou continuar com o senhor e tal, mas eu não quero... Eu não quero... E não falo que é fardo pra mim. Mas pra ele não é fardo. Pra você que é pastor, não é fardo. Eu quero dizer que é fardo pra aquela pessoa que ele pode, de certa forma, em termos, né? Ele pode escolher. Exato. Fala, não, peraí. Minha vida tá tranquila. Eu tenho uma vida financeira top. Eu passei por isso lá atrás. Eu não quero, não. Não, eu vou... Isso é sério, é verdade. E ele voltar atrás... Porque ama mesmo, né? Porque ama mesmo. E aí, na hora que vê isso ali, eu comecei a chorar. Porque, assim, eu te falo que um dos maiores maus do homem, nós temos diversos, mas um dos maiores maus do homem é o dinheiro. Eu te falo que eu aqui, eu falo que aqui é o podcast, alguma coisa minha da minha casa, mas aqui meu quarto de guerra, de oração. E eu orando, indignado com o povo que Deus tirou do Egito, indignado com
com o que eles fizeram, de murmuração, de afastar de Deus, de fazer um bezerro de ouro. E eu fiquei tentando imaginar e pensando assim, o que eu poderia... eu não tenho um bezerro de ouro, não. Eu não tenho... Deus, eu sou seu. E o Espírito Santo falou, não, você não é dele, não. Você adora outro Deus. Eu peguei, você adora outro Deus. Você adora Mamon. E eu peguei e fui pensar realmente sobre isso. Porque o Espírito Santo falou assim, você passa muito mais tempo pensando em dinheiro do que em Deus. Você anda muito mais preocupado com o dinheiro do que com as coisas de Deus. E pronto, e ponto. Eu vou falar, eu vou mentir para mim mesmo, eu vou mentir para Deus. Então eu entendi, e naquele momento que eu vi aquilo do pastor Wesley, eu vi que o amor ao próximo, o amor ao cuidar das ovelhas dele está muito acima de qualquer coisa. Exatamente. Ele poderia viver uma vida, irmão, falar assim, que eu vou mexer com isso, rapaz? Eu poderia... Vou dar meu dízimo aqui, vou servir numa igreja hoje e vou curtir minha vida. Exato, hoje ele poderia estar morando nos Estados Unidos e lá tranquilo, porque condições tem para isso, mas ele não. Ele e a Nayana preferiram o quê? Vamos obediência. Cuidar. Obediência porque a Deus. A pastora Nayane conta, é o chamado. A pastora Nayane conta que teve uma certa resistência, né, que buscou em Deus. Mas ela poderia ter buscado em Deus e não ser obediente. Claro. Não é? Eu não aceito, eu não quero. Realmente, Deus falou que a gente tem que tocar, mas não, eu não quero mais. Não Exato, quero. Exato. Entendeu? Mas o que ela foi? Obediente. Exatamente. Então, assim, nós temos que falar isso. Nós temos que falar isso. Eu entrevistei agora recentemente o Renato e a Luana. Você conhece os dois lá na igreja? Sim. O Renato foi usuário de droga de forma pesada durante anos. Eu acho que foi 7 anos. Uma coisa bem... E chegou assim ao ponto dele tentar se matar, tentar matar a Luana. Tipo assim, ele deu trabalho pra muita gente, inclusive o pastor Wesley. E ela contou aqui no podcast que um dia o pastor Wesley levou ele pra uma casa de recuperação, pagou um mês pra ele, que diz que naquela época... Ela falou assim, Marcos, eu imagino que hoje é um salário mínimo. Ele pagou. O Renato, foi o pastor embora, ele não ficou lá, o Renato não ficou lá 2 horas. Fugiu de lá, foi embora. Depois eu sei que ele pagou a passagem dela pra ir pra outro lugar, pra ele não matar ela, e tava sempre ali. Nessa história tem o pastor Wesley, e tem outras pessoas também, eu poderia dizer anjos de Deus, eu poderia dizer assim, eu poderia, como que eu posso falar dessas pessoas, anjos na terra? Sim, pode falar, com certeza. Então não era somente o pastor Wesley, mas aí eu vejo lá atrás, não é esse pastor, eu vejo lá atrás que o caráter dele é o mesmo. Com certeza. Até hoje. E eu conheço o pai do Wesley, conheci o pai do Wesley, era meu amigo e irmão, Alcimar Borges. O Alcimar, ele falava assim, Ismael, tem compromisso aí esse final de semana? Você e a Neire? Eu falei assim, pastor, não tem, vem pra cá. Nós íamos pra Quereúna. Chegava lá, ele fazia questão, nós chegávamos na sexta-feira, ficávamos sábado, domingo, nós cantávamos na escola dominical, à noite, ficava lá, ia pra fazenda com ele, conversávamos muito, era meu amigo, fazia ele rir demais, eu fazia o Alcimar rir pra valer, e os meninos novinhos, o Wesley, Carlos e Alcimar Júnior. Então, assim, eu conheço os meninos, assim, desde criança. Então, assim, eu vi o caráter do Wesley
era desde De criança. adolescente. Adolescente, ele era adolescente, passando para a juventude. O Wesley sempre manteve aquela linha, você entendeu? De um homem sério, não gostava muito de brincar, assim, de ficar piada, qualquer coisa. Não, ele era diferente. Então Deus, assim, levantou Wesley para ser um pastor. E ele é um pastor, repito, de ovelhas. Você entendeu? Que preocupa, que tem essa sensibilidade de abençoar, de estar ali abençoando vidas. O pai dele pregava muito, pregava a palavra do Senhor, era um grande homem de Deus também, o Alcimar. Então, assim, eu sinto muita falta mesmo do Alcimar, sabe? Eu sinto saudade dele, mas assim, quando eu vejo o Wesley pregando, eu vejo ali o histórico do pai. O fruto. Exatamente, você entendeu? Então, assim, é maravilhoso em ver que o Alcimar e a Elizabeth construiu, também foi o canal de Deus na vida do Wesley, em fazer ele trilhar o bom caminho do Evangelho de Cristo. Amém. Né? E nós somos abençoados por isso, né? Com certeza. Por ele ter dito sim. Exato. Ter aceitado. Exatamente. Pastor, então é isso. Que testemunho maravilhoso. Deus abençoe. Obrigado demais por ter aceitado o meu convite. É um prazer. Eu sei que o testemunho, de certa forma, né, ele emociona, né, porque você mexia coisas lá atrás, mas esse testemunho, com certeza, ele já ajudou muitas pessoas e vai continuar ajudando pessoas, né? Amém. E você vê que passou tantos anos, mas quando eu conto a minha história, eu vivo como se fosse ontem. Ontem. Foi ontem se aconteceu comigo. Porque tem 38 anos, né? Mais ou menos. Então, assim, como se fosse ontem. Deus não deixa eu esquecer. Lembre. Ele deixou marcas aí. Exato. Então, assim, eu louvo a Deus porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém. Sabe, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, Ele é tudo para nós. Então, assim, a única coisa, Marcos, que eu deixo aqui para você, para nossos queridos que vão nos assistir, que estão nos assistindo, cuide da sua integridade e Deus cuidará da sua reputação. Deus abençoe você, obrigado pelo convite e obrigado, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe você, a sua casa e Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, manda um abração para a pastora Será Neire. dado. Deus e abençoe. Quem sabe uma hora a gente vai trazer vocês dois aqui para vocês cantar aqui. Na hora. Colocar essa voz aqui. Exatamente. É, isso aí. Será um prazer, uma honra estarmos juntos. Joia, obrigado. Deus abençoe. Então é isso, gente. Terminamos mais um podcast. E é isso aí. Um testemunho fortíssimo. E espero que nós possamos fazer algo aí na sua vida. Se você tem alguém que está passando por doença, passando por um momento difícil, esse testemunho pega bem para essa hora, né? Com certeza. Para que as pessoas acreditem, tenham fé que se tem alguém que pode curar, principalmente doenças incuráveis, é Deus. Exato. Jesus. É o Senhor. Esse aí cura mesmo, é o médico dos médicos. Médico dos médicos. É isso aí. Gente, fiquem todos com Deus. Grande abraço.